uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto. Compre agora. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99 100 6609. Júlio Nascimento. 11h33. Alô Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você conectado pelos aplicativos Band Rádios, Facebook e YouTube também. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações sobre o time do seu coração, com toda a equipe de Carlos Batista. E, é claro, a sua participação pelas nossas redes sociais. O WhatsApp está à sua disposição, 971021493. O primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de Macaca. A Ponte Preta encerra sua participação no primeiro turno da Série B contra o líder Coritiba no Alto da Glória, no Couto Pereira, às 9h30 da noite. A dúvida no time titular em relação ao substituto de André Luiz, Marco Júnior e também Léo Naldi brigam por uma vaga no meio-campo. E daqui a pouco mais detalhes da proposta do futebol turco por Moisés, que a Ponte Preta rejeitou. E agora o destaque do Bugre, chegando com Marcos Aloís. Fala aí, Marquinhos. Fala aí, Júlio. Tá tudo bem por aí, Júlio Nascimento? Tá tudo bem, tudo band por aí, Marquinhos. Também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes, né? O Guarani tem jogo amanhã contra o Botafogo. Última partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Daniel Paulista ainda não confirmou o time. E daqui a pouco, maiores detalhes sobre a reunião que aconteceu ontem envolvendo o CA, Conselho Deliberativo e Fiscal, sobre a construção da Arena do Guarani. Daqui a pouquinho, Júlio. A opinião do Nossa Área, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço para você, Gleger. Um abraço, Júlio, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Destaque para o clássico hoje à noite, Palmeiras e São Paulo, às 21h30, lá no Allianz Parque. A primeira partida foi 1-1. E o Palmeiras joga por um 0-0, um simples 0-0. Mas eu acho que não vai ser 0-0 não. Vai ser um jogo muito disputado. O São Paulo vem crescendo de produção. O Palmeiras está ali meio titubeante. Vai ser um jogão de bola pela Libertadores hoje, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Bom dia a todos. Um abraço, Júlio. Diego Costa já está no Brasil. Ele é o novo centroavante reforço do Atlético Mineiro, que é o líder da competição. Definitivamente, o Galo Mineiro montou uma verdadeira seleção. Resta saber quando o brasileiro naturalizado espanhol estreia com a camisa do Galo Mineiro. Nossa Área está no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzinho, Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Orozimbo Maia, motorista encontra alguns pontos onde reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo não, são boas as condições na passagem pela Avenida Brasil, o acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva com boas condições. Precisando de crédito imobiliário? Consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Informações da Ponte Preta chegando aqui na Bandeirantes. Ontem, no destaque final, Lupe, você deu um susto nos torcedores da Ponte no Bandeirantes Esportiva, falando sobre mais um time sondando o atacante Moisés, que é o protagonista da Macaca. Lupe. É verdade. Informação que eu recebi ontem, né, quase no finalzinho do programa, né, essa possibilidade de venda do Moisés, mas a Ponte rejeitou a proposta, a única proposta, por enquanto, que chegou aos dirigentes da Macaca, porque os outros times que comentei até na semana passada, Atlético Mineiro, Internacional, até mesmo Santos, eles só fizeram algumas sondagens. Proposta mesmo apenas do futebol turco, do Konaspor Kulübü, da primeira divisão da Turquia, fez uma proposta por empréstimo ao Moisés. Os salários do jogador seriam pagos pelo time turco e no final do empréstimo, se não me engano até o final do ano, uma obrigação de compra pelo valor de 2 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. A Ponte tem 50% dos direitos econômicos do Moisés e os outros 30, e os outros 50, 40 do Concórdia e 10 do empresário e também do jogador. Então a Ponte não viu como interessante essa proposta, até porque tinham algumas dúvidas contratuais que não foram esclarecidas à diretoria da Ponte Preta. Então, apesar de ser uma proposta com valores que ajudariam na situação financeira da Ponte no momento, a diretoria entende que no final do ano pode vender o jogador, pode negociar o jogador quando terminar a Série B por um valor ainda maior, dependendo do que o Moisés apresentar até o final da competição. E é claro que o mais importante é que hoje Moisés é o principal atleta da Macaca e a Ponte não tem o interesse de negociar o atleta antes do final da Bezona. Mas, caso chegue algo muito difícil de segurar o Moisés, aí a situação fica complicada. Mas a intenção da diretoria neste momento é só negociar o camisa 21, que marcou 10 gols na temporada, apenas no final da Série B. Quer comentar sobre isso antes de falar sobre o jogo contra o Coxa, Júlio? Vamos lá, CH. O Moisés está valorizado, né? Isso acaba gerando interesse de outras equipes também, tanto no Brasil como no futebol internacional, CH. Não tem jeito. Jogou bem, né? Tá numa divisão segunda mais baixa do que a primeira. Todo mundo sabe que o contrato ele tem uma amarração normal só e não tem jeito. É algo que tem que conviver e vale muito nesse momento o relacionamento do jogador com o clube e do clube com o empresário. Isso tem um peso muito grande. Então, me parece que o relacionamento é bom, isso faz diferença. Agora, se chegar uma grande proposta, infelizmente, não tem como segurar. E aí, galera, Zorizinho, Moisés está chamando a atenção de muita gente, hein? E vai continuar chamando, né? Tá jogando fino da bola. Jogador mais importante aí nesse elenco da Ponte. Vem jogando muito bem o Moisés, né? E ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que cumpre muito bem a parte tática e um jogador que ajuda muito na evolução ofensiva do time, né? Então, todo mundo quer um jogador como Moisés.
E não tenha dúvida, Júlio, vem o time da Turquia, daqui a pouco vai começar a aparecer os times de Portugal, dos times da Série A, né? Isso é inevitável. Jogando a bola que tá jogando esse menino, com certeza vai chover propostas pro Moisés. Seguindo, Antônio Lupi. Só um detalhe ainda em relação a isso, né? A Ponte, ela investiu R$500 mil recentemente para ficar com esses 50% dos direitos econômicos do Moisés e 100% dos direitos federativos, ou seja, a Ponte que conduz todo tipo de negociação em caso de proposta para o Moisés. E o Moisés só ficou na Ponte Preta por conta daquele último jogo contra o Figueirense. A Ponte ganhou de 7-2 e ele acabou marcando, se não me engano, 3 gols. E porque a situação do Moisés não estava confirmada. Ele poderia sim ter deixado a equipe, mesmo tendo contrato até o final do Paulistão deste ano. Mas por muito pouco, o Moisés não deixou a Ponte Preta no final da Série B do ano passado. Enfim, isso é passado, já foi, e hoje ele é o principal jogador, o protagonista da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro e também toda a temporada 2021. A respeito do jogo contra o Coxa, hoje às 9h30 da noite, a última partida da Ponte Preta no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Parada difícil contra o líder da competição, Coritiba vem de derrota fora de casa para o CSA, só que jogando lá no alto da glória, o Coritiba ainda não perdeu jogando como mandante e precisa dos 3 pontos também para, quem sabe, ter aí o título simbólico do primeiro turno da Série B. Já a Ponte Preta precisa dos 3 pontos para ficar cada vez mais longe do Z4 e chegar àquela pontuação necessária para que tenha uma campanha idêntica no segundo turno para evitar qualquer tipo de problema quando o assunto é rebaixamento. Em relação ao time, apenas uma dúvida no meio-campo, se Leonaldi ou Marco Júnior, quem será o escolhido pelo técnico Gilson Kleina para atuar na vaga do André Luiz, que está suspenso. No feeling, acredito que vai sobrar para o Leonaldi, que tem ali algumas possibilidades, já fez essa função como primeiro volante, então eu acredito, e o Marco Júnior, quando tem entrado, ele tem jogado um pouquinho mais à frente, tanto é que no último jogo contra o Confiança, ele apareceu muito dentro da área do time do Sergipe. Então eu acredito que o Leonaldi deve receber essa oportunidade no meio-campo da Ponte Preta. Do restante, a mesma formação que iniciou a partida contra o Confiança, com o Ivan Quaresma no gol, na lateral direita a presença do Kevin, na zaga o Thiago Lopes, o Thiagão, ao lado do Cleilton, e na lateral esquerda ainda improvisado o Felipe Albuquerque. No meio-campo, a presença do Leonaldi ou Marco Júnior, Locatelli e Fecim. Camilo ainda deve ficar no banco de reservas. No ataque, Niltinho, Rodrigão e Moisés. Esse é o provável time da Ponte que entra em campo 9h30 da noite para enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira. Júlio. Pois é, né? A Ponte Preta tem um desafio muito grande contra o Coritiba. São 8 jogos de invencibilidade atuando aí no Couto Pereira na Série B, né? Fora esse jejum de 20 anos, a Ponte, a última vez que ela venceu o Coritiba foi lá em 2001. São muitas vitórias jogando no Paraná contra a Ponte. É um retrospecto extremamente negativo para a Macaca atuando lá. Mas é aquela história, né? Tabu foi feito para ser quebrado. E a Ponte aí tem a grande chance de fato e de vez, deixar essa zona perigosa e virar o turno de uma maneira diferente. Nada melhor ou pior do que enfrentar o líder na virada de turno, né, Gleger? Pode servir para um montão, uma possível vitória contra o Coxa. Mas a gente sabe que é um adversário bem delicado. É, um jogo muito difícil, né? O que a Ponte tem que se apegar é com o resultado negativo que teve o Coxa na última partida. E ela vem de um bom resultado jogando em casa, né? A confiança, né? É claro que, tecnicamente falando, o time do Coritiba é melhor do que o da Ponte. A tabela mostra isso, né? Mas, às vezes, em partidas como essa, pode pesar um pouco o emocional, né? Você tem uma estratégia legal, monta uma estrutura defensiva para não ser surpreendido, tá jogando fora de casa, o Coritiba vai vir com tudo para cima, né? Não tem outra alternativa. Perdeu a última partida, tá jogando dentro de casa, vai vir para cima para tentar recuperar os pontos perdidos lá contra o CSA. E a Ponte, bem armada ali, com esses homens de lado que tem velocidade, que é o Moisés e o Niltinho, pode se surpreender, por que não? Então, é claro, vai ser um jogo difícil, o favoritismo é todo pro lado do Coxa, mas não dá para
dizer que a Ponte não pode trazer pontos a Campinas. O empate seria um ótimo resultado para a Macaca. Não tenha dúvida, Júlio. E também poder, quem sabe, vai lá num contra-ataque, faz 1-0, Coritiba vem para cima e consegue matar o jogo. Tem que pensar dessa forma mesmo. Dá para vencer? Claro que dá. É um jogo difícil? Para mim, o jogo mais difícil da Macaca nessa competição. Porque eu sempre digo que esse time do Coritiba é o time mais organizado e o melhor tecnicamente da Série B até o momento. De tudo que eu já vi aí. Mas foi provado que não tem favorito nessa competição. Você vê que ele pegou o CSA lá e perdeu. Tomou 3-0. Então a Ponte pode sim trazer pontos a Campinas. E é claro, precisa de uma estratégia legal de jogo. O Gilson precisa organizar esse time defensivamente, né? E ter uma estratégia para tentar surpreender. Aí consegue um bom resultado. E aí, CH, a parada dura hoje pra Ponte no Couto Pereira, hein? Duríssima. Mas é o tipo do jogo muito difícil de ser vencido pela diferença técnica. Mas tem o imponderável, tem o gol rápido, tem a bola parada. É muito mais psicologia do que estratégia de jogo, na minha modesta opinião. Sabe por quê? Porque em condições normais, vamos imaginar que seja um jogo decisivo, que tivesse em jogo muita coisa, tipo, se vencer entra entre os 4 melhores, ou tem que ganhar para não cair, ou coisa do gênero, para os dois times. Não adianta você entrar com uma carga de responsabilidade acima do que a partida já traz naturalmente. Então, é o jogo na linguagem do boleiro. Legre já deve ter ouvido muito isso. É você entrar para se divertir. Ele tem que tirar a carga agora. Porque se jogar contra o Coritiba, que é líder do campeonato, fora de casa, por si já é uma carga gigantesca. Apesar das 2 vitórias consecutivas da Ponte e apesar da derrota fora de casa do Coritiba. Então, o jogo sozinho ele já traz uma baita carga. Se você pegar do goleiro ao ponto esquerda, você já vai ver outra carga, que é a comparação. Já é difícil de comparar. Então, você tem que tirar a carga e usar psicologicamente uma outra estratégia para tentar motivar os caras e deixar eles concentrados, evidentemente, né, focados no jogo, focados naquilo que eles planejaram para a partida, mas sem muita carga de responsabilidade. Como estava, por exemplo, na primeira e na segunda vitórias últimas aí da Ponte. Aí tinha um caminhão carregado nas costas dos caras. Não é que agora ficou tranquilo, é que um jogo em condições normais é um jogo perdido, teoricamente. Na prática, você muda muita coisa. A realidade, o jogo vai trazer rapidamente, hoje à noite, o que vai se apresentar. Então, a Ponte, eu acho que ela está preparada para o jogo. Agora, o problema é a execução, é o emocional, é a tomada de decisão. Essa é a diferença, a confiança dos caras. Então, não é impossível. Claro que não é. Não é. Então, eu considero o empate bom negócio. Agora, de repente, a Ponte consegue encaixar o que aconteceu, né, rapidamente o que aconteceu no último final de semana, traz 3 pontos. Agora, o normal é a Ponte perder. Esse é o normal. Se tudo correr dentro da normalidade, que é o Coritiba jogar bem e a Ponte mal, perde o jogo. Agora, vamos ver se a Ponte pode, por que não, né, surpreender. Mas o resultado normal é uma derrota da Ponte hoje à noite. Passando aqui para o nosso WhatsApp, é 971021493. O WhatsApp está à sua disposição aqui para as interações nesta manhã de terça-feira. Se o computador colaborar, eu vou chegar. Cheguei. Bom dia, Julião. Tenho 3 coisas... Pois não, Lupe? Não, só para que o CH sempre gosta desse assunto. Não é um jogo de 6 pontos, tá? Mas hoje pode entrar em campo a lei do ex. Dos dois lados. Dos dois lados. No Coritiba, a gente tem o Wellington Carvalho, que está inclusive no top 10 dos piores que concedem entrevista coletiva na minha lista. E tem também Léo Gamalho Gomes, porque quando passou aqui em 2017, muito criticado, mas era a Série A do Campeonato Brasileiro. E na Ponte Preta tem o Rodrigão, que inclusive a última vez que a Ponte jogou lá no Couto Pereira,
Ele jogava no Coxa e marcou os 2 gols da vitória, 2-0. Esse jogo aconteceu no dia 29 de abril de 2019, na primeira rodada da Série B daquele ano. Eu tava procurando uma foto para uma matéria do portal Carlos Batista sobre o retrospecto de Ponte Curitiba. E se você põe assim, Ponte Curitiba, a foto que mais aparece é o Rodrigão comemorando o gol contra a Ponte, né? Impressionante. Hoje ele tá no lado da Ponte, né, Lupe? Eu me lembro esse jogo, né, que foi uma homenagem. Foram 2 gols, não foram? Foi dois, inclusive um de pênalti. Foi a estreia da Ponte da Série B daquele ano. E eu me lembro que teve um ídolo do Coritiba, agora me foge o nome dele, ele faleceu e teve aquele inferno verde, né, que eles falam e tal, e foi quando eu fui dar a escalação e aquilo começou a explodir, aquele monte de foguete, ficou tudo escuro. Eu me lembro que naquele dia... acho que foi o Dirceu Kruger, né? Isso aqui, ó, Dirceu Kruger, isso, o Ferrari já me mandou aqui, obrigado, exatamente. O Ferrari tá rápido, hein? Tá rápido. Inclusive tem uma estátua dele no Couto Pereira. Ferrari. E eu fiquei bem assustado esse dia. Ô, Lupe, fica quieto um pouquinho aí pra eu ler a mensagem aqui, ó. O Marcelo Pimentel, Júlio, eu tenho 3 coisas a dizer. Que é isso? O pessoal acha que eu fico bravo de verdade. Júlio, você pega no pé. Gente, a minha intimidade com o Lupe é negócio de anos. O Marcelo Pimentel. Que é isso? Tirei o Lupe da sarjeta. Tenho 3 coisas a dizer. É bem assim não, hein? É bem assim não. Não é a sarjeta essa que você tá pensando de financeiro. Negócio de festa aí. Tá, não, eu já tô ligado, já tô entendendo, já. Passado é passado, presente é presente, futuro é certo. Eu não tenho dinheiro pra tirar ele da sarjeta não, pô. O Marcelo Pimentel, Júlio, 3 coisas a dizer. Avisa os caras que querem comprar o Moisés pra virem com cartão e não com cheque. Primeiro ponto. Segundo, Leonaldo tem que jogar e não sair mais. O André Luiz é fraco. Terceiro, hoje terá macaca Robin Hood. O que é negócio de Robin Hood aqui, o CH? Robin Hood? O que é isso? Me explica aí. Aquele que tirava que tira dos ricos, né? Aquele que... Eu acho que deve ser essa analogia que ele está falando, né? Traz para os pobres e tira dos ricos. Uma coisa desse tipo, né? A Ponte em pontuação é o pobre, o Coritiba é o rico. Vai roubar os pontos do rico. Deve ser isso que ele está querendo dizer. Júlio, no passado não muito distante, veio a história do Moisés. Agora o Fecim. Será que tem a mesma trajetória, o William de Sumaré? Verdade, o Moisés ele teve um começo complicado na Ponte, né? Aos pouquinhos ele foi ganhando espaço. Tomara. Pra Ponte seria ótimo se o Fecim de repente embalasse e mostrasse ser um jogador diferente daquele que nós acreditávamos. Ô Lupe, o Thiago Lopes é 100% da Ponte? Pergunta aqui o Carlos. Já tá preocupado com o Corinthians já. Se não é 100%, é a maioria. Nunca 100%, né? Porque tem sempre aqueles 10% do empresário, 10% do jogador ou 20%. Mas pelo histórico dele de só ter passado na Ponte Preta, acredito que a maior porcentagem sim pertence à Macaca. Vou buscar certinho essa informação, mas pelo menos o que tenho de registro é que ele só passou pela Ponte, então deve ter a maioria dos seus direitos vinculados à Ponte Preta. Bom dia, Júlio. Manda um abraço pro pessoal da Demax Jardinagem. Estamos aqui, eu, tio Carlos e o Roberto Mineiro. Abraço, Wilson. Obrigado pela mensagem. 20 anos sem vencer no Couto Pereira. 8 jogos de vencibilidade do Coxa em casa. A Ponte não ganhou nenhum jogo fora de casa. Sabe o que vai acontecer? 2-0 pra Ponte. Moisés, Iago, Tande Negrão. Eu tenho um amigo, o Pedro Marques, torcedor ponte pretano, que ele adora enfrentar, quando a Ponte tá mal, os líderes. Tanto que antes do jogo contra o Náutico, ele disse, a Ponte ganha hoje contra o Náutico. E poderia ter vencido, né? Porque teve muitos problemas de arbitragem. Então o torcedor, ele tem, de fato, esse lado otimista quando a Ponte tá mal ou tá numa fase de ascensão e enfrenta um time muito favorito dentro do jogo. Tomara que aconteça hoje, né? O Coritiba hoje é muito favorito contra a Ponte. De repente é um ótimo cenário para a Macaca tentar uma vitória. A Ponte tira pontos dos ricos, entrega para os pobres, manda aqui o Alcir. Boa tarde, é de espantar o setorista da Ponte com as boas notícias e o otimismo do senhor CH. Vocês estão em Campinas, devem ver o copo sempre muito cheio. Sempre meio cheio. JL Furlan. Eu não sei se ele ironizou ou se ele tá falando a verdade. O setorista da Ponte com boas notícias. O Lupo trouxe boas notícias. Ou não? Trouxe que o Leonaldo pode entrar no time, né? E o Moisés, é uma boa notícia. A proposta do Moisés a proposta não foi aceita. Foi negada, exatamente. Boas notícias. Eu não entendi se é ironia ou não. Perdão, JL Furlan. Não há crise que resista a 3 vitórias. Ganhamos 2. Venceremos o Coritiba e acabou a crise. Vamos para outro patamar.
Manda aqui o Alexandre Zup Balista. Obrigado pela mensagem. Júlio, os times de Campinas já sabem que precisam fazer no mínimo 2 gols se quiserem ganhar, pois os goleiros falham em todos os jogos. Para os dois. Abraços do Fernando. Júlio, bom dia. Fazenda do Gilmar, tudo Band, abraço para todos. Todo mundo na escuta. Essa conversa de não ter a intenção de negociar não cola, todo mundo sabe. Apareceu uma boa proposta, tchau. A menos que a Ponte seja o PSG, que não é o caso. Manda aqui o Wagner. Bom dia, Júlio. Não seria interessante jogar hoje no 3-5-2, mesmo com 2 zagueiros sendo da base? Abraços e bom dia ao José Luiz de Campinas. 3-5-2. Só posso dar um detalhe? O problema é que se a Ponte jogar no 3-5-2, ela fica sem zagueiro no banco, né? Porque ela só vai ter o Cipriano, porque tem o Ryan fora, o Sanches fora, e o Ednei ainda estava em transição, não tenho a informação se ele viajou ou não. Se jogar com 3 zagueiros e acontecer alguma coisa durante a partida, a Ponte não tem zagueiro no banco de reservas. Tem sim, o Douglas, que subiu recentemente, mas ainda não estreou no profissional. Ô Lupe, até achei boa a novidade, porque o Thiago Lopes me surpreendeu, gostei muito dele, da postura dele. Mas eu estava esperando, assim, numa sequência de oportunidades, o Gustavo Cipriano, né? Porque ele foi contratado pra jogar e, por enquanto, tá no banco. Fisicamente tá tudo bem? Você tem alguma informação se foi opção técnica ou física? Não, foi opção sim, foi opção do Gilson Kleina. O Gustavo veio por último, né? O Gustavo estava há um bom tempo sem jogar, né? Desde que voltou da Itália. Então ele já tá bem, tá treinando normalmente, mas acredito que foi uma escolha. Eu não acompanho os treinos, mas nas entrevistas coletivas do Gilson Kleina, as 2 últimas, ele elogiou muito o Thiagão, até confirmando que ele é um menino que se esforça muito, que pergunta, que faz, que repete, que quando erra pede desculpas e tenta corrigir o erro ali mesmo nos treinamentos. Então acho que foi uma questão do dia a dia. O Gilson escolheu o Thiago Lopes pelo que ele apresentava nos treinamentos. Abraço pro Bira, o Biratã Brito. Anota aí, Julião, essa macaca safada vai aprontar hoje lá no Couto Pereira. Abraço pro Bira. Ainda bem que o jogo é 9h30, senão tinha que escutar 9 da noite. Carlos Matozinho tá mandando aqui a mensagem dele. Pergunta pro Lupe a situação de Ryan e Fábio Sanches. É o Rudinei em Valinhos. Ô, Rudinei, os dois ainda no departamento médico. Júlio, outra oportunidade de fazer dinheiro que a Ponte perdeu, como foi com o Ivan. Abraços, o Luiz. O Jefferson Carvalho, vocês podem repetir sobre a situação do Moisés? O Jefferson Carvalho ligou o rádio aí no meio do assunto, não entendeu o que está acontecendo com o Moisés, Lupe. O Moisés, ele tem sido destaque da Ponte, tem chamado a atenção de vários clubes e um clube da Turquia fez uma proposta por empréstimo para a diretoria da Ponte Preta, mas a diretoria, ela recusou. Pretende vender o atleta apenas no final da Série B. É claro, como disse o outro ouvinte, se chegar algo muito bom, aí não tem jeito, a Ponte negocia. A Macaca tem 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos. Valeu, Lupi. Até daqui a pouco com mais a Macaca. Até já. Agora são 12 horas em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, começa hoje a última rodada do primeiro turno da Série B, hein? Primeira metade da Bezona já indo pro espaço. Confiança e Remo jogam às 7 horas. No mesmo horário tem Náutico e Cruzeiro. 9h30, 2 jogos, Sampaio, Avaí e a transmissão de Curitiba e Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã, às 7 da noite, tem Guarani e Botafogo, Vila Nova e Vitória. Às 9h30, CRB Operário, Vasco e Londrina. Na quinta-feira, fechando o primeiro turno, Brusque contra Goiás e o Brasil de Pelotas joga contra o CSA. Curitiba, 33 pontos, CRB 32, Goiás 31, Sampaio com 30 é o G4. Guarani é o 7º com 29, a Ponte a 14ª com 19. Na zona de rebaixamento, Londrina 16, Vitória 15, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas com 12 pontos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças.
Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado sensacional. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telhanorte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato Alfa Soft Bege polido 80 por 80 em cepa, apenas R$ 89,90. Kit gabinete gaveteiro de 50 centímetros, com porta e cuba CQ 35 Irazu, cor branco ou castanhe com branco. Roca, apenas R$ 849,90. E tem mais! Porcelanato Prime cinza 60 por 60 retificado em cepa por apenas R$ 49,90. Cuba Apoio Basic branca R3 Selite de R$ 759,90 por R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite de R$ 309,90 por R$ 199,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até dia 19 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma das lojas em Campinas e região e aproveite. Você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas no cartão Telhanorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telhanorte, viva a sua casa! Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. 12 horas 5 minutos, informações do Bugre chegando com Marcos Luiz. É com você, Marquinhos. Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani tem jogo contra o Botafogo. A gente vai passar daqui a pouquinho o provável time do técnico Daniel Paulista, mas nesse momento o nosso contato é com o Dr. Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Primeiro, doutor Marcelo, mais uma vez obrigado pelo carinho, né, e o respeito que o senhor sempre teve com a reportagem da Bandeirantes. E o assunto é a reunião que aconteceu ontem, envolvendo não somente as pessoas do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e também do Conselho de Administração, em relação à construção da Arena do Guarani, do novo estádio do Guarani Futebol Clube. Como é que foi essa reunião, doutor Marcelo? Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Ô Marquinhos, boa tarde, um abraço a você, um abraço a todos os amigos da Band. Estão me ouvindo bem? Sim, a gente ouve bem, Marcelo. Tá bom, então. Um grande abraço a todos. A reunião ontem foi muito legal. Foi uma reunião muito bacana, muito proveitosa. Nós tivemos a presença aí de aproximadamente 70 associados, alguns membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, vários membros do Conselho Deliberativo. Doutor Marcelo, só vou pedir um pouquinho para o senhor abaixar, diminuir o volume do seu retorno para não dar a microfonia, por gentileza. Um pontinho a menos, Marcelo. Tá, Marquinhos, eu tô sem retorno aqui, na verdade. Então, às vezes é o sinal do celular que não tá legal. Melhorou agora? Melhorou. Então tá bom. Vamos lá. Mas, voltando à reunião, foi uma reunião muito proveitosa, onde o parceiro pôde apresentar o projeto que tem
É um projeto bastante inicial, mas o planejamento que tem de construção de arena, clube e CT no terreno da Bandeirantes, que hoje pertence ao Guarani, e os sócios puderam tirar as suas dúvidas iniciais, fazer alguns questionamentos e vão retornar no dia 30 para conversar também com o parceiro, com o arquiteto contratado pelo parceiro, para que tenham mais esclarecimentos e aí possam se decidir para fazer a sua opção no dia 15 de setembro, que é quando está marcada a Assembleia. Doutor Marcelo, o projeto, pela informação que eu recebi, o projeto inicial é para 12 mil lugares, mas com capacidade para ser estendido esse projeto para 25 mil lugares. É isso, doutor Marcelo? É isso. A obrigação que o parceiro tem, né, garante a Justiça do Trabalho, é uma obrigação de entrega de um equipamento, de um estádio para 12 mil lugares nos padrões da Fonte Luminosa de Araraquara. A intenção aí é já fazer uma arena com mais locais, né, com mais assentos, para até 25 mil pessoas, e fazer em um padrão superior ao padrão da Fonte Luminosa, né? Então, até por isso, pensa-se em utilizar o terreno do Guarani, porque essa economia que geraria pela compra do terreno, né, como não será necessária a compra do terreno, essa economia gerada, ela poderia ser revertida num padrão melhor de estádio e numa ampliação. Claro que só isso não basta, vai ser necessária aí a venda de camarotes, naming rights, toda uma engenharia que também vai caber ao Guarani, mas a intenção é que a gente já tenha uma arena para 25 mil pessoas. O projeto vai ser de uma arena de 25 mil pessoas, né? Porque ela é modulada, ela vai poder ser construída aos poucos, mas o projeto já é de uma arena de 25 mil pessoas. Bem, Júlio Nascimento, estamos conversando com o Dr. Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo e faz parte da Comissão Imobiliária do Guarani, a Bandeirantes, trazendo esta informação importante para o torcedor do Bugre, Júlio. Exatamente, né? Uma notícia que muitos torcedores queriam saber aqui há muito tempo, né? Se perguntava sobre a Arena do Guarani, como estava o andamento desse projeto. E, doutor Marcelo, com o teu conhecimento, né? Há muito tempo você trabalhando dentro do Guarani, vivendo o Guarani, mas agora também na função de presidente do Conselho Deliberativo, integrante da Comissão Imobiliária, qual que é o teu otimismo para esse projeto e para o andamento dele já nos próximos anos? Júlio, eu estou bastante otimista, né? É importante primeiro a gente definir as expectativas aqui. Não se vai aprovar nesse momento, né, no dia 15 de setembro, o projeto final da arena, do clube, do CT. O que vai se aprovar é o terreno onde isso será construído, e aí, tendo essa aprovação dos sócios, aí vai se apresentar o projeto na prefeitura, buscar essas aprovações dos órgãos públicos necessários, tá? Somente depois disso é que aí sim teremos um projeto final de arena e tudo mais. Agora é um momento muito inicial ainda, né, nesse aspecto. É o momento em que a gente está escolhendo um terreno onde pretende-se fazer esses equipamentos, tá? Então, com a escolha do terreno, prossegue-se dando andamento nos órgãos públicos, mas assim, nós temos uma ideia muito positiva, tá? O arquiteto que está trabalhando nisso vem de uma família bugrina, então ele sabe de toda a história do Guarani, e é um arquiteto especializado em projetos esportivos, trabalhando com Fórmula 1, com diversos outros estádios, então é uma pessoa que tem bastante conhecimento disso, e nós acreditamos então que o projeto tem tudo para seguir em frente. Glega Zorzinho, Marcelo Galli, presidente do Conselho Deliberativo, na sua escuta. Glega. Primeiro mandar um abraço ao Marcelo, prazer falar contigo, presidente. A minha pergunta é a seguinte, estava dando uma olhada, né, no projeto e a gente percebe que o estacionamento vagas para 500 carros. Queria saber se essa é a ideia inicial ou se a ideia é ampliar, né, essas vagas para os automóveis, até porque se tiver um evento muito grande, acho que 500 carros ficaria pequeno, né, doutor? Um abraço, bom dia. Gleger, um abraço para você. Sim, eu acho que a previsão, inclusive, é que prevê uma ampliação disso, né? Pode ser construído, ainda que seja um edifício, mas a gente tem que lembrar também que
que a área ali tem muitos terrenos em volta, né? Quando eu falei edifício, tem um edifício garagem, tá? Mas a área tem muitos terrenos em volta que também vão poder ser utilizados para estacionamento, né? A gente vê que hoje os estádios, eles não têm que, por si só, ter todas as vagas necessárias para estacionamento, quando a gente vê que no entorno ainda há muito que ser empreendido, há muitos espaços vazios que vão poder ser utilizados também para estacionamento. Mas sim, essa é uma preocupação que nós temos. Como eu disse, isso é um projeto muito inicial ainda. O momento agora é de escolha do terreno, para que aí sim possa se trabalhar mais a fundo nesse projeto. Carlos Henrique, Marcelo Gari na sua escuta, CH. Muito bom ouvir o Gali, boa tarde para você, Marcelo. E a pergunta é a seguinte: eu sei que vocês ainda estão numa situação bem inicial de toda essa possibilidade, que ainda a gente tem que falar sobre possibilidade, mas foi colocado nessa reunião de ontem quais são as opções, os locais dos possíveis terrenos que podem abraçar esse projeto, Gali? Boa tarde. Boa tarde, CH, um grande abraço a você. Na reunião de ontem foi colocada a possibilidade do terreno da Bandeirantes e explicados os motivos pelos quais o Guarani e parceiro entendem que este é o melhor local dentre aqueles todos que foram pesquisados. Tá? Então, não foram colocadas todas as opções que o Guarani, mais especificamente o parceiro, buscou, né? Mas qual a área escolhida pelo Guarani, pelo parceiro, e os motivos por essa escolha. Neste momento, escolheu-se a área da Bandeirantes para que se consiga um estádio maior e melhor, e também porque ela é uma área muito, logisticamente, muito interessante. Em todas as arenas modernas que vemos hoje, exceção por exemplo, a arena do Palmeiras, que é muito central, porque já era um local que já existia, mas todas as arenas modernas que nós vemos pelo mundo, elas estão próximas a entroncamentos de rodovias, para uma questão logística que facilita muito esse acesso. Tá? E nós sabemos que é uma preocupação dos associados à questão de transporte público, mas quando você começa a empreender em uma área, quando você gera um fluxo de pessoas, é obrigação também dos entes públicos proporcionar transportes a isso, né? Então nós temos certeza que o Guarani vai trabalhar em parceria com a Prefeitura para que não tenha problema nenhum de acesso por parte dos torcedores. Marcos Luiz. Legal, Júlio. Deixa eu só agradecer, portanto, o doutor Marcelo Gali, né, sempre nos atendendo, e importante essa entrevista, viu, doutor Marcelo, para que o torcedor possa ter ciência daquilo que está acontecendo. Então, só ratificando, dia 30 vai acontecer uma outra reunião, é isso, né? Isso mesmo, Marquinhos, dia 30, a gente já convida todos os associados do Guarani que estejam em dia com suas obrigações para que possam participar, né? Vocês receberão um link pelo seu e-mail. E convido também você, viu, Marquinhos, para participar ali representando a Band, claro que como ouvinte, não podendo fazer os questionamentos, mas para que possa participar e depois a gente possa trazer, né, aos torcedores, aos associados, a notícia da melhor forma possível. Combinado, doutor Marcelo. Estaremos sim acompanhando esta reunião, porque é muito importante para o torcedor do Guarani. Amanhã, Guarani e Botafogo. Vence amanhã, doutor Marcelo? Se Deus quiser, nós vamos virar esse turno aí com 32 pontos, a pontuação de acesso, e aí no segundo turno, já com o público, né, na reta final, a gente possa comemorar esse acesso do Guarani. Mas eu aposto num jogo difícil, mas em 2-1 para o Guarani. Legal. Marcelo, muito obrigado, forte abraço e sucesso, hein? Grande abraço, Marquinhos, e a todos os demais amigos da banda. Legal. Bem, Júlio, importante a entrevista, né, do Dr. Marcelo Gali, que faz parte da Comissão Imobiliária, presidente do Conselho Deliberativo, da reunião que aconteceu ontem, e a Band traz todas as informações para o ouvinte torcedor do Guarani, Júlio. Pois é, né? Muito importante ouvir. Se existia uma expectativa muito grande sobre novidades, a gente sempre recebia aqui algumas perguntas: como anda o projeto do Guarani, como anda essa situação? E é importante dizer, o Marcelo Gali foi muito feliz aí quando ele explicou que é um primeiro passo muito importante, né? A definição de onde será feito o projeto, para que a partir disso
o Guarani, o parceiro e os que serão contratados para estarem à frente desse projeto possam avançar com a prefeitura e também com os investimentos para a construção do estádio. Ficou alguma dúvida aí, CH? Gostou da entrevista, projeto do Guarani? E é importante dizer, né, que era em contrato, o parceiro tinha a obrigação aí de entregar um estádio para 12 mil lugares. E era uma crítica muito grande, porque 12 mil lugares para uma arena nova, de repente seria mais interessante ter uma arena maior. Mas o Galo explicou aí que a ideia é uma arena para 25 mil torcedores. Eu espero que tudo que esteja no papel seja efetivamente cumprido. E me parece que o Conselho do Guarani está tomando todos os cuidados para que isso aconteça. Existe uma distância muito grande até chegar à efetivação do projeto, mas esse é o caminho, eles estão cientes que é uma coisa muito minuciosa e muito cuidadosa e perigosa. Mas parece que as coisas estão andando bem e tomara que a coisa avance. Porque essa situação de incerteza, principalmente para o cliente, para a torcida, para a nação bugrina, ela tem que sair da frente e o Guarani tentar, né? Porque é muito difícil fazer futebol nesse país, seguir um outro caminho, um caminho de mais tranquilidade. Ô Glega, você sabe que eu tenho uma opinião que às vezes o time estar bem dentro de campo ajuda até nesses projetos, facilita o ambiente, porque você cria um ambiente menos hostil, né? Porque sabemos que existe política dentro dos clubes também. Sem dúvida. Então, quando as coisas estão funcionando dentro de campo, o clima e o ambiente político acaba facilitando, inclusive, no andamento dos projetos. É aquela velha história, né? O carro-chefe sempre é o futebol. E quando as coisas acontecem positivamente dentro de campo, fora tende a andar junto com o mesmo processo. Então, eu fico feliz, né? Eu participei ativamente quando estava trabalhando no Guarani Futebol Clube, na época em que houve o leilão, houve todo aquele processo lá, houve a arrematação do Roberto Graziano, o pessoal da Magno. Então, quer dizer, a gente fica feliz porque o negócio está saindo do papel. E, como disse o CH, né, e o Conselho está vigiando de perto. Isso é muito importante, para que tudo aquilo que foi acordado seja cumprido. E eu não tenho dúvida, viu, Júlio, que se for realmente, se continuar do jeito que está, brevemente nós teremos aí a nova arena do Guarani e o torcedor vai poder comemorar mais esse feito aí, sem dúvida nenhuma. Marquinhos, aqui o Edmilson tá mandando que foi cogitado um terreno em Barão Geraldo. Esse projeto, na verdade... É para base, né, para base, né? São projetos diferentes, né, Marquinhos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como falava Juarez Soares, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse projeto em Barão Geraldo é em parceria, né, com o empresário Juan Figuer e é o projeto que envolve a categoria de base, as categorias de base do Guarani. Já o terreno da Bandeirantes é para a construção do estádio, do CT, enfim, da arena do Estádio Brinco de Ouro. Júlio. Abraços pro Tonico aqui. Júlio, se tudo correr bem, quando a arena poderia estar pronta? 5 anos? Cara, eu não tenho a ousadia de tentar responder isso aqui, não. Difícil, hein, Júlio? Não tenho conhecimento técnico e financeiro para estipular um prazo, não. Sabe que eu fico imaginando só, né, como leigo, quanto tempo vai demorar para você tirar todo o entulho, porque vai ser construído algo, né? Poxa, é muita coisa, cara. Não tem nada a ver com o projeto do novo local, enfim. Mas eu fico imaginando o transtorno que vai ser aonde está o Brinco construir um empreendimento ali, cara. Porque ali todas as ruas, elas não podem ser interditadas. Você imagina a Norte-Sul ali. Como é que vai fazer? Eu fico imaginando isso, Júlio. Como é que vai ser engenharia para se construir algo novo ali? Não é? É só uma curiosidade de um leigo. Porque o negócio tem que ser um empreendimento muito grande ali, né? Até para valer a pena para quem vai construir a arena e para quem vai fazer o negócio. É uma curiosidade que eu tenho, sinceramente. Eu não sei se o nosso ouvinte se baseou na Arena do Galo, né? Que é um investimento de 550 milhões de reais e que tem aí a estimativa de 5 anos. Começou em setembro de 2017, a previsão é para metade de 2022. Então, 5 anos. Isso que eu tô falando de uma arena de 560 milhões de reais, que é a arena do Atlético Mineiro, né? A Arena MRV. Talvez a do Guarani demore um pouquinho mais. Mas é muito difícil traçar aqui qualquer previsão.
Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 22 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, Coritiba e Ponte Preta hoje, o jogo da Bandeirantes, o provável coxa de Wilson no gol, Natanael, Henrique, Luciano Castanho, Guilherme Biro, William Farias, Val e Robinho, Vagninho, Igor Paixão e Léo Gamalho. Já a provável ponte de Ivan Quaresma no gol, Kevin, Thiago Lopes, Cleilton e Felipe Albuquerque, Leonaldi, Locatelli, Camilo Fecim, Niltinho, Moisés e Rodrigão. Quem apita o jogo é Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19981944285. Telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19988084141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80x80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazu, cor branco ou castanho com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Curitiba no estádio Couto Pereira, às 21h30 em Curitiba. E na quarta-feira, o Guarani recebe o Botafogo às 19 horas no estádio Brico de Ouro. Jogos da 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento.
12h26. Vamos aqui aos destaques finais. Dentro da nossa área, começamos com a Ponte Preta. O destaque final, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio. E a Ponte Preta fecha sua participação no primeiro turno da Série B hoje à noite contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. A partida acontece às 9h30 da noite. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com o André Luiz. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. Leonaldi e Marco Júnior brigam por uma vaga no time titular da Alvinegra. E ontem, a diretoria da Ponte Preta recusou uma proposta do futebol turco por Moisés. A Ponte tem a intenção de ficar com o jogador até o final da Série B. É claro, caso apareça uma proposta muito boa, aí será difícil segurar o principal destaque da Ponte no ano, ele que já marcou 10 gols na temporada. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Júlio, só lembrando que daqui a pouco o Guarani parte para concentração e amanhã tem jogo contra o Botafogo no Brinco. Última rodada do primeiro turno. Técnico Daniel Paulista deverá mandar o Guarani a campo com Rafael Martins ou Gabriel Mesquita, a volta de Diogo Matheus na lateral direita, Carlão e Ronaldo Alves na zaga, Bidu na lateral esquerda. Meio campo com o capitão Bruno Silva, Tony e Andrigo, na frente Júlio César, Lucão do Break e a volta de Bruno Sávio. Muito bem, aqui um abraço para a galera que participou pelo nosso WhatsApp, a Dora Bugrina, o Dora Bugrino, mandando aqui que acontece com o Todinho, que não sai no bid. O Clube Social também será na Bandeirantes, pergunta aqui o Cavalcante, sim, também será. O André Patti do Taquaral, na última semana o PSG arrecadou 120 milhões de euros, 742 milhões de reais em vendas de camisa com o nome do Messi. O valor pode aumentar ainda mais, já que o argentino não estreou pelo clube. É impressionante, né? E o Marco Jordan, que é um dos donos da marca, né, do fornecedor aí do PSG, também arrecadou uns bons milhões. Viu, André? Impressionante o que o Messi tem feito aí, o movimento Messi tem gerado no futebol internacional e principalmente dentro do marketing, né? Impressionante mesmo. Bom, gente, termina aqui a nossa área dessa terça-feira, agradecendo os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Fernando. Vem aí a nossa área edição nacional. Eu volto 5 horas com o Bandeirante Esportiva, lembrando que hoje também é dia de jornada com Ponte Preta e Coritiba. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda a brasa com Perdigão na brasa. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Agora é na grande área. Nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção.